Fala, galera da No Limit Cast. E aí, hoje vai ser irada a resenha, hein? Porra, mais um dia irado. Bem-vindo ao nosso canal, tá? Antes disso, não se esqueça de inscrever no canal, bota um inscrito aí, o sininho, entendeu? Porque é só resenha de mentalidade de pessoas incríveis, fora da curva. Hoje a gente vai ter um cara aí que é recordista sul-americano do Ironman, 10 vezes Deca aí. Então, assim, já vou apresentar para vocês, mas antes disso, a gente sempre tem que começar a falar dos nossos parceiros e patrocinadores que ajudam aqui no podcast. Nosso parceiro inicial, No Limits, ou seja, sem limite para as loucuras. Patrocinador Master. Patrocinador Master, nós dois aqui somos sem limite para isso. Também temos aí a parceria com a Red Bull, né? Pessoas um pouco aí fora da curva também, dá para perceber. Também temos aí a escola Why Not, por que não Skydive? Why Not Skydive? Então, se você aí um dia se interessar em sair do avião, já tem as pessoas certas, é só procurar a gente pelo canal ou outros canais nossos. E a de escola também, né? Do Rochinha lá, onde tá ajudando a gente aí com as camisas feitas por paraquedistas, tá? E os velames, que é o velame? Aquele tecido de paraquedas. Quando não se usa mais, ele consegue fazer casacos e jaquetas no melhor estilo para quem gosta de se vestir como um paraquedista feito por paraquedistas. E é isso. Fala aí, Wesley, dá a sua palavra. É isso, mano. De novo a gente tá aqui. Sempre tem aparecido personalidades ilustres, uns monstros que vão entrando no nosso caminho. Irado. Porra, a gente tá sempre... Deus tá colocando nessas pessoas na nossa vida. E pra gente é importante estar mostrando isso pros outros. E também um estudo de caso que a gente tá conhecendo, extraindo um pouco do como que funcionam essas mentes aí, os caras fora da curva. E hoje o cara, pô, irmão, eu já tentei pensar em fazer um Ironman. O cara fez 10, mano. Caralho, o que passa na mente dessa pessoa? Ligado? Fala aí o currículo. Então, é isso, pessoal. Só pra vocês entenderem quem é, a gente vai estar com Ultra Betão, tá? Pô, Ultra Betão, ele tem 39 anos, mergulhador da Marinha, marido, pai de 2 princesas, um verdadeiro ultra atleta com a mente de aço, capaz de enfrentar desafios considerados impossíveis. Gostei disso aqui demais, hein? Principais resultados: recordista sul-americano, recordista brasileiro no Deca Ironman 2025, 10 vezes Ironman consecutivos, para vocês terem noção, é isso. Ele vai falar um pouco sobre isso. São 38 quilômetros de natação, 1.800 quilômetros de ciclismo e 422 quilômetros de corrida. Eu já cansei, já. Não consigo falar mais o resto. E, tipo assim, a gente começou a fazer um estudo, né, de quem é a pessoa que a gente vai conversar e tal, trocar ideia. E eu tenho sempre a ideia de que o esporte é uma ferramenta de ascensão, tanto social quanto pessoal e tal. E eu vi que o começo da tua trajetória foi de muita... O esporte fez você começar a conseguir coisas e estar aqui onde você chegou hoje. Então, assim, queria que você começasse falando quem é você, ninguém melhor do que ninguém para falar quem é você, e pudesse começar do início de tudo. Beleza, Betão? Agora é teu momento. Fala aí, apresente-se, mergulhador. Obrigado, é isso aí. Obrigado pela oportunidade, né, cara? Uma honra estar aqui. Só monstro, só gigante. Um futuro aí, quem sabe, vou ombrear aí junto com esses caras, mas assim, por enquanto ainda estou num nível muito abaixo, então obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sou Ultra Betão, né? Sou pai de 2 princesinhas, mergulhador da Marinha, sou ultra atleta. Não tem muito o que falar de mim não, né, cara? Tem algumas coisas aí que a gente fez, mas são só detalhes aí. Mas conta aí esse lance de você iniciar o esporte ter te aberto... Então, cara, eu sou do interior do estado, né? Na verdade, na divisa do interior do estado, entre o Rio e Minas, uma cidade chamada Paraíba, né? Então, assim, desde pequena, normal do brasileiro em geral. Então, assim, tinha uma certa dificuldade com algumas coisas. O ensino era sempre público ou municipal e eu sempre pratiquei esporte por forma natural. Nunca foi muito forçado, mas era o padrão do brasileiro. Futebol, todas as atividades que é normal do nosso país. E, cara, isso foi me dando uma certa ascensão a ponto de ser convidado a receber bolsa de estudos e poder estudar em colégios melhores, ter acesso a uma escolaridade melhor, um ensino melhor, devido ao esporte. Então, assim, saí de um ensino bem ruinzinho, bem fraquinho na época, fui galgando, subindo, consegui... Mas qual atividade que tu fazia? Era futebol, handebol, o que você falasse, se tivesse uma bola, eu jogava. E, tipo assim, quando os caras foram me chamar, né, falaram, Betão, não era Betão, era Roberto ainda, né?
Era Robertinho, né? Porra, faz tempo isso aí. O menino já foi embora. Aí, cara, eu falei assim, ó, tu vai poder estudar lá. A única coisa que a gente quer é que você represente a escola aí em toda e qualquer competição. Então, assim, para mim foi ótimo porque eu passava o dia inteiro na escola. Então, isso aí me livrou de muitas coisas, né? Então, assim, foi um caminho que, com certeza, fechou muitas portas ruins. De quem tem, pô, tu tem tempo livre, tu faz besteira, né? E me ensinou muita coisa com disciplina. Por quê? Cara, eu precisava performar para poder continuar com a minha bolsa de estudo e eu não queria perder minha bolsa de estudos porque eu não teria outra oportunidade. Então, assim, toda competição que tivesse, sendo bom ou ruim, se eu sabia ou não fazia, eu estava lá. Não era o teste da parada, bota meu nome que eu vou fazer. Mas nunca não treinou, meu irmão, faço essa parada, bota meu nome aí que eu faço isso. E aí foi indo, cara, lá me deu condições de fazer outras coisas, inclusive de prestar o concurso para a Marinha e passar a ingressar na Marinha. Então, assim, minha história com o esporte vem desde muito novo, 10, 11 anos. Então, foi o esporte que me deu estudo, foi o esporte que me deu disciplina, foi o esporte que me deu tudo isso. E continua me dando, graças a Deus. Tenho aprendido bastante aí. É legal, porque eu estava falando com o Ed um pouco antes, né? Que esse contato, essa trajetória, né? Que você já praticava um esporte, não era um esporte específico. Uhum. Como eu também, eu praticava... surfava desde criança e jogava bola, futebol de areia. Então tinha muita atividade, assim, muita energia para gastar, mas nunca comecei a correr, nem fazer nada disso. Aí eu entrei para as Forças Armadas, mas comecei a entender o que, pô, a gente tinha aquela corrida, né, e tal. Começou a dar acesso a outros esportes que hoje eu pratico, como paraquedismo. Então também tive um pouco, é similar, né? A gente, tipo, chega num ponto, daí entrei nas Forças Armadas, abriu essa parte, aí hoje já... Outra coisa também, outra atividade, sou guarda-vida, inclusive, né? Desde criança no mar, então isso fez total sentido. A gente está falando sobre exatamente isso, que às vezes a gente não sabe o esporte que vai praticar, mas só que nem você falou, bota meu nome aí. Tu tem muita energia e tem que gastar com algo bom para não gastar com algo ruim, como você falou, né? Cabeça vazia e tu começa a querer fazer besteira, exatamente. Cara, e é até interessante a gente falar sobre isso. Eu jogava bola também quando era novo, no momento da minha vida, minha mãe me botou para fazer natação. E eu não falava que ia crescer e tal. E quando eu virei cabo no batalhão, que eu cheguei lá novinho, tipo, cabo novo, abriu o curso pro Segunda Autoridade. Irmão, tinha vários caras muito mais antigos que eu, que não sabiam que era igual uma pedra, não sabiam nadar. A natação, que eu fiz quando era novo, me abriu porta para fazer o curso. E de lá do curso, que eu comecei a ver o turismo. Hoje eu tô aqui por causa do turismo, que me abriu as portas e o esporte em si, iniciando tudo na vida da gente. Isso é muito irado, irmão. E foi o que abriu as portas, né? Mas assim, você passou pro concurso e lá tu seguiu a tua carreira na Marinha. Na Marinha. Então, assim, o meio, né? A gente tá falando do meio. Tá sempre no meio do esporte, envolvido com várias coisas, independente se não é o que tu desenvolve hoje, mas estava envolvido no esporte. Aconteceu com todo mundo aqui. De repente, o caso específico da natação, né, ela entra como tratamento de uma asma, ou porque meu filho precisa não sei o quê, e tal, uma série de coisas, e no final de repente abriu a porta para tu fazer o que tu faz hoje. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo, pô, aproveitar até falar aqui, natação tinha que estar no currículo escolar, entendeu? Porque é segurança, cara, tu tá aqui, mais do que ninguém pode falar isso. Então, assim, minhas filhas, elas tiveram têm um pouco de dificuldade, mas, cara, o que eu boto elas para nadar é o seguinte, cara, só, vou te explicar o básico que eu sei, tu precisa nadar, precisa se safar, porque tu tem que segurança essa parada. Muito mais sobrevivência. Muito mais que saúde e tal. E aí, falando de família, pô, eu consigo sentar, trocar uma ideia com a minha esposa e a piscina tá liberada. Então, assim, quantidade de casos aí que acontece besteira, né? Acontece fatal. E a maior é em piscinas, né? Nem em mar. Nem em mar. Então, assim, porque o mar ainda acho que assusta, né, cara? O barulho da onda, o cara, pô, fica com medo. Então, assim, é o meio. Quanto mais inserido no meio esportivo você tiver, na minha opinião, tá? Mais chances tem da seleção natural trabalhar. Pô, beleza, de repente eu nunca seria um jogador de futebol, mas eu estava envolvido no meio esportivo, fui aprendendo outras valências, né? Disciplina, aquela série de coisas, começa a querer se alimentar melhor, começa a ter uma referência diferente, e as coisas vão crescendo e tu vai tomando caminho, né? Aconteceu comigo, fui para a Marinha, entrei na Marinha. Quando eu entrei na Marinha, cara, eu olhei assim, o que foi ao entrar na Marinha, né, cara? Chegou num ponto ali, no final do ensino médio, que eu olhei para trás e falei, cara, não dá para dar um passo atrás mais. Eu preciso continuar evoluindo. O que é o evoluindo? Pô, preciso sair da minha cidade. Não tem caminho para mim aqui.
entendeu? Senão eu vou trilhar a história da minha família. Eu não quero essa parada. Então, para onde eu vou? Eu comecei a prestar vestibular para todo lado, alguns eu passei, outros não, mas eu não conseguia ter condições de ir. E aí apareceu o concurso da Marinha. Cara, ó, o concurso é esse e te dá o básico, pô, assistência à saúde, não sei o que, possibilidade de crescer, aquela coisa toda da carreira militar, que é bem legal. Falei, cara, isso lá em 2004. Falei, pô, beleza, eu vou. Aí fiz o concurso, passei e entrei. Só que eu não sabia, eu não tinha informação do que tinha lá dentro. Entendeu? Eu entrei, pô, eu sou o Rambo. Não sabe, cara. Aí cheguei lá dentro, aí fui descobrindo as profissões. Aí eu olhei todas as profissões, cara, eu olhei o mergulho, tive contato com o mergulhador, cara, olhei pro cara, falei, meu irmão, o que tu faz? Ele, pô, sou mergulhador. E aí, cara, o estereótipo é fogo, né? Pô, o maluco era todo quadradão, meio troglodita assim, né, cara? Aí, falei, irmão, o que tu faz? Ele, pô, sou mergulhador. Eu falei, se eu for mergulhador, eu vou ficar gigante assim? O maluco, vai, porra. Eu falei, então agora eu sou mergulhador. Acho que ela tá maluco, eu falei, sou mergulhador, cara. Pô, tu nunca, não sei o que, meu irmão, tu vem lá do interior. Eu falei, meu irmão, sou mergulhador, cara. De novo lá, igual criança, bota meu nome aí. Eu falei, não, bota meu nome aí, cara, sou mergulhador. Aí tá, passei ali um ano, tá, chegou os processos de escolha do curso. É voluntariado, é um curso de mergulho na Marinha, é voluntariado. Passa pelo processo lá de TAF, saúde, aquele negócio todo que a gente sabe, concentra e forma. Aí tem um ano lá de formação. Botei o nome, aí embarquei no porta-aviões na época, e aí eles anunciam por questão de segurança no navio que está tendo operação de mergulho. Toda vez que anunciava, eu descia e ia lá olhar os caras. Falei, meu irmão, deixa eu ver o que esses caras fazem. Porra, não tinha noção, né? Falei, cara, deixa eu ver. Porra, meu irmão, aí tu olhar um maluco na Baía de Guanabara ali, entrar embaixo de um porta-aviões aquele, sumir por, porra, mó tempão. Falei, pô, cadê o cara? Tá embaixo. E cadê as bolhas? Não, pô, porque aqui é muito grande. E eu falava, meu irmão, que furada que eu me meti, velho. Que furada que eu me meti, não vai dar, não. Aí eu entrava e pensava, não vai dar, não, cara. Cheio de cagaço, né? Um cagaço terrível. Falei, meu irmão, não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. E o processo andando, aí eu passei no médico, aí passei no físico, aí e o processo andando. Falei, meu irmão, ó, vai concentrar em janeiro. Falei, ih, agora já era, filhão. Aí entrei com cagaço, aí fui me desenvolvendo. E aí, durante o curso, cara, chegou um momento que eu olhei e falei, cara, não tem como ser outra coisa na minha vida, eu nasci para isso aqui. E aí foi indo. Aí tive sorte lá, o pessoal se dedicou pouco, pô, saí como primeiro colocado lá, os caras não quiseram, pô, eu peguei. Os caras não quiseram, eu peguei. Aí, pô, depois dali minha vida andou, aí mudou a configuração esportiva, né? Nunca mais quis saber de futebol, nunca mais quis saber de nada desse tipo de coisa. Aí comecei a mergulhar, e caça-sub, e mergulhar. E aí, pô, o mergulho foi me levando a outras coisas, aí entrei na escalada e comecei a escalar. Aí fui que, pô, o meio é terrível. Aí você conhece um cara daqui, que conhece outro cara dali, e aí tu, pô, deixa eu ir lá. Aí tu vai se identificando com algumas coisas. E aí fui passeando por vários esportes, até que eu cheguei no triatlo. Mas até chegar no triatlo foi uma história longa. Eu não imaginei que eu fosse fazer triatlo também. Cara, isso é muito maneiro, cara. Porque acho que todo mundo que a gente está entrevistando aqui, assim, tá tendo essa resenha, nunca imaginou estar fazendo o que está fazendo. A gente sempre fala disso. E, assim, são sempre os que ou não tiveram acesso, e aí quando tem, fala, meu Deus, é isso aqui. Isso. Ou tiveram muita dificuldade e são referências. Entendeu? Então, assim, quando eu converso, pô, às vezes a gente trocando ideias com Areias, né? Tu imaginava ser base jumper? Não, porque nunca, nem eu queria fazer isso. Olhar para isso aí, tipo, depois virou uma referência no base jump. Entendeu? Ele tinha até, tipo, na hora ele ficava meio nervoso, ansioso. E depois, cara, salta de qualquer lugar do mundo. Né? Saltou quase no mundo inteiro com base. Então, assim, aí a gente pegou o Rui Marra aqui, a gente estava falando sobre voo, ele falou que teve 200 aulas para começar a voar de parapente. E o normal é o cara ter, sei lá, 10 aulas. Ele teve tanta dificuldade que ele precisou de 200. Então, mas só que depois ele foi um dos caras pioneiros que trouxe o voo duplo e começou a mostrar e fazer um ciclo ali de... Então, assim, resumindo, é muito maneiro quando a gente tá com outra pessoa de outro esporte que passeou e fala, cara, mas... E aí eu consegui meio que me achar no triatlo. Mas é a pergunta que eu ia te fazer. Tu contou a tua trajetória... Como foi, depois de passear nos esportes, logo que se identificou até no paraquedismo que tu foi. Passei lá. Vai voltar. Vou, se Deus quiser. Mas como foi essa descoberta no triatlo? Porque realmente não é fácil, que nem você falou. Na Marinha, tu entrou, não sabia nem o que era. Aí o triatlo é uma coisa também ainda um pouco divulgada, eu acredito. Sim. Eu, no Brasil, né?
Cara, assim, teve um boom muito grande de triatlo ultimamente, né? Assim, dos últimos anos para cá. Pós-pandemia, teve um boom muito grande do ciclismo, e aí tu vê grupos pedalando por aí, a todo momento você vê alguém pedalando. Não era assim, melhorou, isso é ótimo, né? E o triatlo teve esse boom por causa do Ironman. Então, muito mais provas de Ironman chanceladas pelo Ironman no Brasil. E, cara, o que é pro triatleta o Ironman? É o ápice da vida do cara. O cara que a vida inteira ele olha e fala, meu irmão, meu sonho é fazer um Ironman. Ele pensa nisso. Então, assim, é por isso que muita gente está no triatlo hoje. Como aconteceu comigo? Voltando, pegando o gancho que tu falou, né? A maioria das pessoas que vêm aqui, ou se não todos, nunca imaginaram fazer o que estão fazendo. E aí muitos tiveram dificuldade, né? Hoje são referência. De novo, é a tal da persistência, né, cara? Acho que é meio comum entre todo mundo aí. Aí o camarada fala, meu irmão, eu não desisto e, meu irmão, pode bater que eu vou caminhar para frente. E é a persistência. E o cara que teve 200 aulas hoje é referência. Há muitos anos é referência. Mas por quê? Porque quando ele tomou o 3º, 4º, 10º, 20º tombo dele ali, arvorizou 500 vezes, ele não desistiu, meu irmão. Então, assim, é a mesma coisa em todos os esportes. Comigo, graças a Deus, não tem sido diferente. Foi desde lá de trás, esse processo de mudar, bolsa de escola, não sei o que, teve muita resistência por várias áreas e a gente sempre, não, meu irmão, eu vou. Mas não dá porque não tem, voltando rapidinho, não tem dinheiro para o livro, não tem dinheiro para não sei o que, não tem dinheiro para camisa. Irmão, não tô pedindo essa parada. Se eu me viro, irmão, bota meu nome nessa porra que eu vou. Mas e caderno, e não sei o que, não, eu me viro. Aí era até meio estranho, tipo assim, o maluco é meio descoladão. Não, porque não tinha. Então eu criei um estereótipo de, meu irmão, não ligo pra porra nenhuma. Mentira, não tinha. Então, segue, voltando. Como que entrou o triatlo na minha vida? Passei pelos esportes e tal, e tinha um camarada, um mergulhador, eu agradeço esse cara hoje, o resto da minha vida eu vou agradecer ele. Ele fazia o triatlo olímpico. 1,5, 40, 10, se não me engano, a distância. Aí eu fazia aqui, o cara era muito bom, muito rápido, muito forte. E um dia eu olhei o cara fazendo e falei, meu irmão, como é que é essa parada aí? Me dá um bizuzinho, né? Deixa eu aprender, tenho um sonho de fazer triatlo um dia na minha vida, tá? Falei, Betão, tu é gordão, mano, não dá pra tu fazer isso não. Aí, que isso, que é fácil não? Não, tu é gordo, cara, triatleta não é assim não, cara, não dá, tu é pesado, tu é gordo, tu não aguenta correr direito. Eu, que isso, cara, formei no mesmo curso que tu, como é que eu não aguento correr, fazer as paradas? Não dá, cara. Falei, beleza. Isso foi do meio para o final do 2017, eu acho, ou 18, eu agora não me recordo. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, aí veio o final do ano, Natal, aí dezembro, falei, cara, vou fazer triatlo. A minha esposa, que isso, cara, tu nunca fez essa parada. Eu falei, não, vou fazer triatlo. Da onde que surgiu essa ideia? No fundo, na cabeça, tava assim, vou arrebentar aquele maluco, meu irmão. Vou treinar e vou dar na cabeça dele. Aí tem essa parada competitiva aí que é meio complicada, né? Aí, comprei uma bike, site de venda de material, entrei, comprei uma bike, não sabia nem especificação de nada, comprei a bike, peguei próximo do Natal, se não for até no dia 25. Me inscrevi no meio Ironman, falei, esse cara faz prova de quê? Olímpico. Eu falei, qual é acima desse? Um meio Ironman, falei, beleza. Aí entrei no site e me inscrevi no meio Ironman, em março. Aí, 3 meses para treinar, eu faço essa porra. Aí, o que a galera faz aí? Tem que fazer abaixo de 6 horas, porque eu tenho todo mundo tem um marco, né? Maratona para 4 horas, meia maratona para 2 horas. A galera vai criando essas paradas. Aí eu fui e me inscrevi. Escrevi no 70.3 em março. Aí botei a família toda no avião. Não é da marca do Ironman, é outra marca, TH3. Botei a família toda no avião, fui para o Paraná. Só que eu não tinha nem noção como era viajar com uma bicicleta, carro para alugar para ter uma bicicleta. Confusão terrível. Cara. Botei todo mundo na furada, a família toda, vamos embora. Aí cheguei lá, desembarquei. Paraná tava frio. Roupa de borracha é obrigatória. Eu não tinha roupa de borracha. Aí eu olhei a mala, mas como eu fui, aí sempre é desculpa, né? Minha esposa vai ouvir isso aí. Sempre é desculpa. Vamos competir, depois eu tiro férias, entendeu? Aí eu levei roupa de mergulho, Aí eu falei, e esse neoprene aqui pode? Aí o cara falou, pode, mas isso aí é roupa de mergulho, né, cara? Eu falei, não tem problema não. Aí entrei, primeira volta, eram 2 voltas de 900. Aí, na primeira volta, eu passei pela areia. Aí minha esposa, o que houve? Eu falei, eu não mexo mais o braço. O braço todo travadão. Beleza, deu tudo certo, terminei a prova. Aí, com aquele sentimento lá no fundo, né? Como é que eu não posso, cara? Se alguém fez isso aí, eu posso fazer também. Pode ser que eu não seja o melhor da área, mas é impossível alguém falar comigo que eu não posso, cara. Tem que fazer essa porra. Aí, fiz. Aí, na sequência, falei, agora, qual é o próximo passo disso aqui?
cara, é o Ironman completo, é o full. Falei, qual é o próximo que tem aqui que eu consiga pagar e ir? Aí era o Capixaba de Ferro em agosto do mesmo ano, no Espírito Santo. Aí fui me inscrevi e depois falei com minha esposa, tô inscrito agora é o dobro dessa distância. Ela, cara, como assim? Aí, bom, tem que procurar uma assessoria, cara, tá treinando sozinho. Aí fui procurar uma assessoria. O cara muito bom, aí no fundo ele falou, cara, Betão, tá muito cedo para você fazer isso ainda, sabe? Tu não tem maturidade. Eu falei, pô, eu sei que eu não tenho. Eu não quero ganhar de ninguém, cara. Quero só completar. Eu procurei a prova certa. Lá não tem nem limite, cara. Se eu for o último, demorar 24 horas, tá tudo certo. Aí, não, mas vai machucar. Eu falei, não vou, cara. Deixa eu fazer o negócio. Aí fiquei meio chateado com aquilo. Eu falei, pô, obrigado, valeu. Me inscrevi, fui assim mesmo. Aí fui lá... Sem assessoria. Sem assessoria. Aí fui lá e fiz a prova. Bom. E aí, cara, nadei, pedalei, tava indo bem pra caramba. Começou a corrida. E aí lá pelo quilômetro 20 alto, 30... Aí eu vi que todo mundo começa a sentir pra caraca, meu irmão. Todo mundo tava voando. Passavam por mim, nem tomavam consciência que eu tava ali. Aí começaram a cair, mas eu não caía. Eu não rendia, mas não caía. Falei, pô, meu irmão, peraí, eu tô no lugar errado. Minhas paradas têm que começar daqui para cima, porque os caras são muito rápidos até aqui. Então, assim, o que o cara falou lá faz um pouco sentido. Pô, Betão, tu é gordo, tu é pesado, tu é isso, aquilo, outro. Algumas coisas. Falei, beleza, então onde é que eu vou me adaptar nisso aqui? Aí fiz aquele Ironman e falei, pô, daqui para frente eu tenho que fazer provas maiores. E aí comecei a pesquisar. Aí fui pro Ultraman, aí já miguei pro Ultraman, são 3 dias de prova. Dali fui pro Deca Ironman e nunca mais parei. Mas começou tudo com esse amigo que me deu essa força lá atrás, né? Ó, tu não vai conseguir. Aí virou uma chavinha. Caraca, como é que não vai conseguir? Nesse processo, assim, de você estar treinando meio que por conta própria. Eu falo, tipo, um pouco até por mim, né? Eu eu fui tentar correr uma vez a corrida de 21, só corria 10, fui correr 21, e essa de a gente não vai desistir, me machuquei no 17, mais ou menos. Aí comecei, terminei 4 km com o joelho ruim, terminei. Mas depois fiquei quase 4 meses sem conseguir correr mais. Como que era esse teu processo? Tu já tinha algum conhecimento? Tu estudava? Como que foi isso aí? Cara, eu não indico a ninguém fazer isso. Assim, foi totalmente errado. Foi totalmente imprudente da minha parte fazer isso, cara. Totalmente imprudente fazer isso. Tem que seguir, sim, o degrauzinho certinho, pô, passar por aqui, aí ganha maturidade, aí evolui para o nível tal, Mas, infelizmente, aconteceu comigo dessa forma. Me machuquei muito. Cara, me lesionei pra caramba. Perdi muito tempo no esporte. Talvez eu já tivesse avançado algumas casas se eu tivesse seguido o caminho correto. Mas é aquilo, né, cara? A gente vem daquele período aquela criação que não tem muita coisa, e, meu irmão, tu não pode. Tu fala, meu irmão, eu posso. Então, assim, foi mais pela vontade, por provar para mim que era possível, do que uma coisa muito consciente de, caramba, eu tenho que seguir um caminho correto, tenho que fazer uma coisa correta. Então, assim, tanto é que eu não ouvi muita coisa. E o cara que falou comigo na assessoria que eu deveria ir mais devagar, que eu teria lesões, ele não estava errado, entendeu? Sim. Ele estava certo. Mas eu não queria ouvir, cara. Então, assim, eu não queria ouvir. E eu paguei o preço consciente, tá? Eu sabia que eu ia me machucar, e tanto é que eu me machuquei. E depois disso, aí sim eu voltei, procurei uma assessoria, achei uma assessoria, desenvolvi um projeto, e aí que eu fui para o Ultraman. Mas antes eu fui para a Ultramaratona, fiz outras coisas, desenvolvi esse projeto e fui. Até hoje eu tenho meu treinador, eu tenho a minha equipe, eu tenho uma assessoria esportiva, mas eu tenho o meu treinador, para ter ideia como isso mudou a minha mente, como isso mudou a minha cabeça. Mesmo nós temos a nossa assessoria, mesmo que você tenha a tua profissão, tua empresa, seja dono, que você ensine, tem que ter alguém acima de você, cara, como referência. E não é que a pessoa sabe mais ou menos, é alguém que olha de fora e fala, camarada, tá errado aí. Tipo, acenda uma luzinha para tu, pô, peraí, vamos pensar junto de novo. Então, assim, e eu vou seguir o resto da minha vida com o treinador. Porque é o cara que eu ligo, às vezes eu volto para essa mentalidade do, meu irmão, eu faço. Pô, calma aí, vai se machucar, não tá mais na hora de tu fazer isso, não tem mais idade para ficar se machucando assim. Aí ligo pro cara e ele fala, Betão, dá para fazer, mas é o seguinte, cara, tem risco disso, aquilo outro, e aí tu cai na realidade. Então é importante ter alguém de fora para te orientar. Processo de início, escolinha, cara, assim, o que eu fiz não tá certo, mas funcionou. Eu acho que já não é uma questão de certo e errado, né, que nem tu falou. A gente depois cria maturidade para poder alcançar metas maiores com alguém que já passou por aquele processo, que tu acabou de resumir. Porque, assim, comigo foi a mesma coisa. Eu, quando fui fazer o curso de operações especiais na FAB,
Pô, eu não sabia nada. Eu treinei por mim, eu nem corria direito. Tipo, eu era da Polícia da Aeronáutica lá, o pessoal não se inscreve não, tem termo de morte, quase ninguém... Tipo, teve muitas pessoas que olhavam pra mim e eu ficava na administração, ajudando a galera, porque eu entendia de computador. E aí o pessoal, que era todo mundo matutão, né, o OPESP, pô, esse aí não vai bancar um dia. Eu recebi muito isso, eu tô lembrando agora, muito isso na minha mente. Pô, o Borges é fraco, mano. Os caras faziam 20 barras, eu fazia 10, 12 sofrendo. Eu falei, caraca, será que eu vou bancar? Eu falei, mas problema, eu vou assim mesmo. É isso. E quando terminou a semana 0 ali, aí eu tô falando isso que eu peguei o mesmo gancho que tu começou, que isso é bom. Existe aquele incentivo, aquela motivação intrínseca nossa, e existe o externo te colocando uma negatividade. Só que isso é a tua genética. Então, isso, que nem você falou, não vai aconselhar ninguém para ir para os caminhos mais equivocados, mas também não tinha como tu travar uma coisa que está dentro de você, entendeu? Então, acho que, assim, é relativo o certo e errado. Eu acho que a maturidade vai te trazer isso, cara, eu errei, acertei, mas vão ter momentos na sua vida que tem que ser um pouco desse impulso, tipo, se eu não for agora, quem vai ser? Até porque quando você passa por momentos mais difíceis, quem decide mais é a tua motivação intrínseca. Tu vai ter os conselheiros como um treinador, mas tu vai ter aquela pessoa que tá tipo assim, pô, fica até arrepiado. Cara, você é capaz. Mesmo sem condições nenhuma, mesmo o pessoal falando que não dá, você é capaz. Eu senti isso no meu processo para instrutor no paraquedismo. Pessoas que também falaram que eu não era para ser agora, que eu não tinha maturidade, que eu ia morrer. Assim, coisas fortes até, sabe? Que mexe contigo e fala, como assim, cara? Eu não posso ser isso agora. E de repente você vai vendo que, cara, olha só, se eu tivesse deixado o meu meio externo me abafar, eu não ia estar aqui contigo, com ele. Então, assim, existe essa parte, né, imparcial aí, que é a gente que decide mais ou menos ali. E aí você se machucou, é lógico que a gente está aqui falando com a galera que o caminho correto é o caminho correto, mas se você não tem as condições, e aí? Fazer. Você vai esperar chegar a condição perfeita, vai começar... Não vai deixar de fazer. Você vai se machucar, vai aprender com a dor. Pô, beleza, agora eu acho que eu preciso, mas eu precisei iniciar para saber se eu ia errar ou não. Sair da inércia. Sair da inércia. Então, assim, o agir, por mais que você seja equivocado, você falou, eu poderia ter alcançado... Mas, cara, não existe poderia. Você teve que agir da maneira que teve que ser. É uma reação num esporte, num paraquedismo, num esporte, num mergulho. Vai ter momentos que você vai ter que agir, mesmo que equivocado, para poder sair daquela situação. E aí tu vai aprendendo com aquele caso, com aquele case ali, ver, cara, dá para melhorar, dá para isso. E hoje com a rede social a gente tem acesso a muitas... Sim, pô, muito melhor hoje oportunidades. Tanto pro bem quanto pro mal. Sim, exato. Tanto mas pro bem assim, quanto pra pro mal. pessoa que tá iniciando, ela consegue dar um Google ali, pesquisar diversas assessorias, diversas maneiras de fazer sem se lesionar. Segue sua intuição, mas procura se especializar, procura um mentor, procura alguém que vai te direcionar. Isso, a gente tá falando da galera old school aqui. Pra quem tá iniciando. Hoje vocês têm a tecnologia, para quem quer pro bem, que o Betão tá falando, vocês têm a tecnologia, tanto para escutar um podcast, para pesquisar uma referência que você tem no seu esporte. Então isso hoje é, excepcional. Essa nova geração tem esse poder de escolha, por mais que às vezes é distraído por charlatões, né, que eu falo assim, da internet, né? O cara vende algo que ele nem faz. Uma das coisas que eu mais aprendi... Aí é que tá a parada. E tu vai falar, cara, atitude fala mais que palavra. Não tem como. A atitude, ela é o resultado. Então, assim, você pode falar muito, mas pesquisa se essa pessoa realmente tem esses resultados. Que é muito fácil falar que eu faço, mas você olha pra pessoa, cara, quando eu tô diante da situação, eu não vejo essa reação que ela fala tanto. Entendeu? É isso aí. Quer falar um pouquinho sobre isso? Cara, isso faz... Porra. Vambora, fala aí. Porra, meu irmão. Tem que... Cara, sério, pesquisa, procura quem fez, quem faz, entendeu? Porque hoje você tem muito aí, é uma enxurrada de informações, que é exatamente o que tu falou. Porra, eu faço, eu aconteço, não sei o quê, mas tu não encontra esse cara quando o pau quebra, entendeu? O cara não tá lá, meu irmão. Ele nunca tá lá. Tem sempre uma desculpa muito legítima. Que, pô, não pôde, cara. Então, assim, não adianta. Então, assim, às vezes o cara tem um excelente lábio, uma forma de falar muito perfeita. Cara, é incrível, realmente, tem razão. Mas vamos lá, cadê? Onde é que tu tava quando tu disse que fez? Tu tava lá mesmo? Cadê? Quem tava contigo? Como é que foi? O cara não tem, meu irmão. Então, assim, pô, tem que fazer. E essa questão que tu falou, eu acho muito maneiro isso aí.
a galera meio que é aquele selo, né? Se eu tiver medo, porra, não vou falar que tipo, não, vai lá, não sei o quê, o ser humano como um todo. Porque o fato de eu te incentivar, às vezes dá aquele selo de incapacidade minha. Então, eu vejo isso muito... Eu passei por isso de alguns amigos aí, né? E tipo assim, pô, Betão, vai dar certo não, mano. Pô, melhor tu fazer uma parada que todo mundo já faz. Pô, não sei o quê. É o medo do maluco falando por ele. Só Exato. que, pô, o medo dele não é o meu. E o meu não é de quem tá ouvindo a gente. Então, assim, tem que agir, tem que fazer. E é o que tu mesmo falou, que tenha medo, né? Vai ter que agir. Tem que fazer. Quanto medo tu não teve? Tu falou do casco lá do mergulho. Tu olhou ali quando começou. É isso. Pô, esses caras sumiram. Não vou aí, não. Pô, não, mas agora eu vou, tá vindo. Então é exato, assim, eu tô com medo. Eu tô indo, eu abro a porta do avião, tô ali inseguro. Cara, será que... Mano, eu vou, senão não ia chegar onde eu cheguei. Pô, aconteceu lá no cursinho lá que fui fazer o EFF, né? Aí tava lá o Areza e o Lote, dei maior sorte, né, irmão? Pô, só monstro brabo, né? Aí eu fui falar, pô, aí teve uma hora, eu nunca mais vou esquecer isso, cara. Que aí eu falei com ele, falou, tá pronto? Pô, uma galera saltando. Falei, pô, mas tô cheio de medo. Aí ele falou, pô, o dia que eu perder o medo, eu paro de saltar. Aí eu falei, caralho, eu nunca mais esqueci, mano. É isso. Nunca mais esqueci essa parada. E aí, às vezes, pô, na competição, depois a gente até fala sobre isso. Às vezes, em competição, você tá no lixo, né, cara? Você tá num buraco que não tem ninguém pra te dar um tapinha nas costas. Você tá meu irmão, um veneno total de, cara, eu vou desistir. E aí, essa hora, tipo, eu tô com medo, não, acho que não dá. Aí eu sempre lembro, irmão, o dia que eu parar de sentir essa parada aqui, o dia que, olha só, bota o neoprene e vai largar daqui a 20 minutos. Se eu não tiver com nervoso, eu paro de fazer isso, irmão, entendeu? Então, isso me move pra caraca e eu nunca mais esqueci o que ele falou. Eu falei, cara, faz muito sentido o que ele falou, meu irmão. E a gente vê até pela profissão, né? A galera que vai perdendo medo sempre dá, né? Um acidentezinho, um probleminha, começa a tal. Então, assim, sempre tive isso pra muito... Eu tive isso pra mim, peguei o que ele falou, trouxe pra mim, nunca mais esqueci e nunca mais vou esquecer. Então, assim, cara... Até hoje, né? Falar comigo, Betão, tá pronto aí, vamos largar pra fazer, nadar 2 km. Meu irmão, fica aquele nervosinho, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, né? Então, eu espero que eu nunca perder isso aí. Se perder, com certeza eu vou parar o esporte, vou fazer outra coisa, entendeu? Vai mudar, né? Vou mudar de área, com certeza. Com certeza. Não, isso é fenomenal. Me fala, então, como é que... Eu queria saber, assim, Betão, né? A gente falando sobre o medo, passar, ter que ir... me fala qual foi uma das provas que você realmente sentiu assim, caraca, eu acho que essa aqui tu tava com muito medo, mas você, tipo, foi. Talvez você tava num momento de fase de vida difícil e tal, isso te motivou. Mas me fala um dos desafios, né, no Ultra ou no Ironman, ou qualquer competição que você fez, que você teve um medo de, cara, não sei, essa aqui eu tô pior do que todos os outros que eu passei. Cara, foi a última. Por incrível que pareça. Essa última agora, a gente ganhou, foi campeão lá. E mesmo assim, cara, mentalmente foi a pior de todas. Pior de todas. Assim, o que foi a última competição? Foram os 5 Ironmans. Então, eu nadei os 19 quilômetros, 6 horas e 09, algo assim. Aí saí muito à frente do segundo colocado. Entrei no ciclismo, abri quase 300 quilômetros do segundo colocado. Comecei a corrida, deixei o cara... Quando a gente terminou, ainda faltavam 2 maratonas para ele, das 5. Então, no meio dessa parte da corrida, é uma parte muito solitária e muito tediosa, sabe? Porque é um circuito 211 quilômetros, um circuito de 1 quilômetro. Nesse circuito de 1 quilômetro, essa prova foi no México, uma certa altitude, 2.000 e poucos metros. Cara, num clima semidesértico, então de dia, muito calor. E à noite, muito frio. O pessoal lá meio que se recolhia à noite, entendeu? O pessoal ia dormir à noite. E, meu irmão, eu não consigo. Eu tenho um plano certinho de competição e eu quero continuar. Então, assim, eu não sou muito de dormir, não paro muito. Eu entrava às madrugadas, o que acontece, né, cara? Escuro é aquilo, né? Toda vez que tá escuro, madrugada, noite, frio, tu tende a se recolher, é natural do ser humano, né, cara? Tende a se recolher, tu quer conforto, quer se guardar, tu quer se preservar, isso é natural. E isso acontece em todos os lugares e aconteceu muito lá. Então, assim, entravam principalmente as madrugadas durante a corrida, aí somava o cansaço, um pouco da altitude, o fato de estar lá sem staff, sem ninguém para conversar contigo. Então, chegou em determinados períodos da madrugada que, cara, eu pensei, meu irmão, não sou tão forte quanto eu achei que eu era, eu vou abandonar. Isso, uma diferença de mais de 80 km do segundo colocado. Era só continuar caminhando, cara, que ia vencer a prova. E eu passei a madrugada, umas 2 madrugadas assim no lixo. Eu me arrastava no circuito de, meu irmão, Betão, você é um merda,
Betão, você é um lixo, você não tinha que estar aqui. Eu mesmo comigo mesmo, entendeu? E vai dar errado, e o que você tá fazendo aqui? Olha o vexame que tu vai pagar, tá ganhando, vai abandonar, todo mundo vai falar que tu é um bosta. Desculpa aí o termo aí. Cara, meu irmão, lixo, cabeça horrorosa, irmão. E aí eu pensava, aí eu fazia um circuito, uma volta, passava, falei, Betão, é só comer e continuar que dá tudo certo. Aí eu comia e continuava. Aí voltava de novo, Betão, mais uma fase, filhão. Comer e continuar, filhão. Aí comia, dava mais uma volta. Aí na merda de novo, Betão, de novo, filho, tu já passou por isso. Só continuar, Zé. Aí, pum. Aí eu olhava o relógio, daqui a pouco clareia, Betão. Porra, para de maluquice. Continuava. Aí clareava, aí eu via alguém, falava com o mexicano, falava com o alemão, trocava ideia, o cara falava uma besteira, eu falava, meu irmão, beleza, tá todo mundo na luta de novo. Aí eu ficava. Escureceu de novo e começava, irmão. Tudo que é ruim na cabeça vindo. Vai dar merda, falava com a minha esposa, pegava o telefone, pô, acho que vou falar com o organizador aqui, ver se tem como diminuir a distância, aí eu termino logo essa merda, criando todas muito embasadas, irmão, muito embasadas. E tipo assim, pô, já sou recordista do Deca, cara, por que eu tenho que me matar pra fazer um quinto? E tipo assim, eu tava tão na frente, e por que eu vou ficar aqui se o segundo colocado tá tão atrás? Eu já ganhei essa porra. Tipo, pensando assim, tem que acabar logo. Toda justificativa extremamente válida, até que se eu tomasse a decisão eu ia me arrepender. Então, assim, toda justificativa é muito válida até que vem o arrependimento. Aí eu pensava nisso, meu irmão, se eu fizer isso, eu vou me arrepender. Se eu fizer essa porra, eu vou me arrepender. E aí, pô, quando eu chegar em casa, quando eu falar com a minha filha, ó, começou, tem que terminar, que moral eu vou falar isso? Se eu comecei e abandonei. Aí, mais uma madrugada, não sei se eu posso usar o termo aí, né, cara? Usar aqui, tranquilo, pode falar. Eu pensava comigo o tempo inteiro, Betão, pega esse pote de merda e degusta. Aí eu ia, como se eu tivesse degustado. Agora é hora de degustar teu pote de merda. Olhava pro lado, não tinha ninguém pra falar comigo. Bora, animal, não tinha ninguém, irmão. Aí eu olhava, frio, neblina. Não, foda-se, degusta essa porra e vai embora. Aí passava uma, passava duas, né? Pô, acabou a prova. Fechou. Aí quando acaba, caraca, porra, tu é isso, tu é aquilo. Aquela sensação de, meu irmão, consegui. Porra, mas e as 2 madrugadas que tu não era ninguém? Aí é que tá a parada, entendeu? Não adianta eu terminar lá e falar, meu irmão, sou gigante, sou foda. Mentira, irmão. Fraquejei pra caraca, quase abandonei tudo, entendeu? Então, assim, essa foi a pior de todas, entendeu? E eu acho que tem que ser honesto pra falar isso, entendeu? Assim, Sim. pô, não é, eu sou foda, não é não, cara. Tem muito momento ruim, cara, 90% de momento ruim e 10% de alegria. Você tá falando sobre as competições e pra mim ainda não tá um pouco claro e pra galera também acredito que não. Exemplifica pra gente o que é essa que você fez de 5 e o que é o Deca que você é hoje recordista, como que é essa competição? Até porque tu tá falando de correr 211 em 1 km, tu fica igual um hamster ali, correndo em círculo. São circuitos. Então vamos lá, existem as distâncias do triatlo, né? Olímpico, sprint, olímpico, o meio Ironman e o Ironman, que é o tradicional de todo mundo. O que é um Ironman? 3.800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida, é uma maratona. Quilômetros. Quilômetros, é. O que são as variáveis do circuito mundial de ultra triatlo? Você entra no 2 Ironman, que é o duplo Ironman, e vai até o Double Deca, que são 20 Ironmans. Tudo de forma consecutivas, ininterruptas, ou seja, uma largada, uma chegada. O relógio não para. Deu start, largou. Cumpre tudo, depois, quando terminar, fecha o tempo bruto. O que é isso? O Deca Ironman são 10 vezes a distância do Ironman. A modalidade que eu faço é a contínua. Então, eu nado toda a distância num Deca Ironman, 38 km. Pedalo toda a distância, 1.800 km. E corro toda a distância, 422. Então, assim, é uma distância de um Ironman normal, tradicional, multiplicado por 10, cada modalidade dessa. Uma largada e uma chegada. Então, o tempo que eu levar para comer, para dormir, para me descansar, todo o meu planejamento está dentro desse tempo bruto. Quem cumprir isso, todas essas valências nessa sequência, dentro do menor tempo, é o campeão da prova. A instituição regula e homologa recorde continental e mundial. Como? Através de antidoping da UADA, tudo certinho. Então, assim, não é feito de qualquer jeito, tem um antidoping rigoroso atrás disso aí. Então, realmente tem que treinar e se planejar para cumprir as distâncias. Em 2023, eu fiz meu primeiro Deca Ironman, terminei em 7º, eu acho, mas com quase 300 horas, eu não sei quanto tempo foi,
Mas eu me machuquei pra caramba, me arrastei na prova. Tipo assim, eu fechei, acho que tinham 8 ou 9. Um ou dois depois de mim fecharam faltando nada. A gente se arrastou a prova inteira. Foi muito ruim, muito difícil. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro no Brasil, foi o primeiro que a gente fez também. E aí agora, aí em 2024, eu fui para algumas competições que não deram certo. Foi um ano horroroso. Eu não completei nenhuma competição que eu entrei. Nenhuma. Abandonei todas, tive diversos problemas. Então, assim, além de ter esses problemas dentro de competição, você também tem esse problema no seu trajeto. Então, eu tinha tudo para 2024 parar, cara. Falar, cara, não dá certo isso aí. Voltar a fazer outra coisa. E aí, 25, em maio desse ano, o Deca Ironman voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil, a gente se preparou, entrei na prova e bati o recorde sul-americano, que já durava mais de uma década. Então, assim... Na década você bateu o recorde de década. Aí, dessa vez, eu levei quase 300 horas a primeira vez, e dessa fiz 219. Se não me engano, não é o melhor, acho que é o segundo melhor tempo de todas as Américas aí. Tem que dar uma olhada lá que eu não tenho certeza. E eu ainda acho que dá para melhorar. Vamos ver. Ano que vem não, mas no próximo. Eu acho que tem umas coisas que dá para consertar. Então, assim, de novo, é todo aprendizado, né? A gente aprendeu lá atrás e foi indo. Então, quando eu falei do quíntuplo, foram uma distância de 5 Ironmans. Então, esse ano eu fiz o Deca Ironman em maio e agora, em outubro, eu fui para o México e fiz o quíntuplo. São 19 quilômetros de natação, 900 de ciclismo, 211 de corrida. Tudo isso da mesma forma. Largou, só acaba quando termina. E das 3 modalidades, tipo natação, a corrida e a bike. Uhum. O que para você é o mais difícil? O que é mais complicado? Bacana. Geralmente me perguntam, o que você é melhor? Eu respondo, pô, não sou bom em nenhum dos 3. Agora, o que é mais difícil? A natação, mesmo, né, sendo da água, mergulho e tal, é muito diferente pelo seguinte: no ciclismo você para de pedalar, a bicicleta anda. Você consegue comer, você consegue conversar, você consegue xingar. Madrugada tá sofrendo vários momentos ruins de cabeça. Você grita, você chora, você xinga. Na natação tu chora no óculos, né, cara? Então, assim, você imagina 38 quilômetros nadando sem parar. Numa piscina? Numa piscina de 25, de 15, de 50 metros. Então, assim, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. Essa agora foi a minha melhor natação esse ano. Eu fiz em 15 horas e 30. Mas são 15 horas e 30 dentro da água, na piscina, passando por tudo. Então, é ruim, né? Assim, é um momento ruim. E aí, qual o problema da natação? Cara, desconcentrou, respirou errado, bebeu água. Pô, fez besteira, como é que você come, como é que você se hidrata, como é que você faz tudo nadando na posição ali, horizontal ali. Então, assim, às vezes, dependendo do tipo de comida que você ingerir, tu começa a vomitar. Tem uma série de coisas. Então, a natação, ela é, ao meu ver, ela é a mais curta, de tempo total de duração, mas é muito mais chato, muito mais difícil se manter concentrado. Você está olhando sempre para o mesmo cenário, os azulejos ali. Porra, o tempo todo azulejo, água, e corta-língua, cloro, né? Aquelas coisas todas. Então, assim, ela é mais difícil se manter concentrada. E aí, fisicamente, qual é a mais difícil? É sempre a última, né? Sempre a corrida. Porque tu vem com o desgaste todo da natação, o desgaste todo do ciclismo e entra no percurso de corrida. E não é uma corrida curta, é uma coisa que você sabe que vai durar muito. E aí você entra de novo no mental. É uma distância muito grande, você não consegue render muito, então assim, eu sei que eu vou percorrer isso no mínimo em tantos dias. Porra, a ansiedade te domina, porque não adianta que tu não vai terminar antes. Então assim, e o sofrimento que eu tenho agora vai durar mais 2 dias. Então assim, entender que esse negócio vai durar e continuar é difícil pra caramba também. Então, a natação é mais difícil de se concentrar, a corrida tem essa parte difícil e o ciclismo é a parte que eu gosto, cara. Gosto de andar de bike, é isso. Caraca, maneiro. Não, e tu falou tudo que é, tipo assim, vai doer, vai sofrer, mas eu vou ter que continuar, isso vai doer mais 2, 3 dias, 4. E como tudo na vida, né? Todo o processo de crescimento vai doer, vai sofrer. Essa é a mentalidade que a gente carrega, né, mano? O tempo inteiro. Tudo, é isso, tudo. Todas as conquistas que eu consegui foi assim. Isso. E veio muito lá de trás também quando entrei, cara. Assim, a dor, aí era uma máxima que tinha lá, né? A dor é passageira, mas os louros da vitória serão eternos. Então, assim, é normal o nosso corpo pedir para parar, a mente vai falar, que nem a gente falou, vai dar todas as desculpas plausíveis ali. Não, você já é campeão disso, você já é daquilo, não precisa mais disso.
E aí, quando você vê, você tá de novo contra você. É uma guerra interna que todo mundo vai levando, né? E o que eu acho muito legal dos esportes no geral, e o seu especificamente ainda acredito que intensifica mais, é que te forma, né, uma pessoa mais forte no geral para outras áreas da sua vida, né? Tipo, te traz ali uma fortaleza de tipo, cara, eu já passei por isso. Eu já sei como é essa dor. Tudo bem que eu tô cansado, mas eu vou continuar. E vai ter horas que nem você falou, que 2024 foi um ano ruim. Cara, tudo bem. A gente não é invicto o tempo inteiro. Eu acho que as grandes lendas dos esportes, assim, eu tô até lendo o Cowboy lá, né, que é o Monstro. o monstrão lá que tu falou, eu já tava lendo antes de a gente começar, né? Então eu falei, cara, que maneiro. E ele fala que depois das competições era o que vinha era dor e tal, frustração. Assim, não vem, que nem você falou, é 90% ali e 10%, 90% de dor e 10% de glória. Aí quem olha de fora nos holofotes fala, mas ninguém sabe o quanto você lutou contra você para poder conquistar aquela vitória. Tipo, é uma guerra interna absurda, irmão. E tem uma parada legal disso aí, que a gente fala muito da competição, fala muito do final da competição, mas aí, voltando à pergunta que tu me fez no início, da preparação, de como que funciona, imagina um ciclo de preparação para tu largar numa prova dessa. E aí, como é que funciona isso? Cara, tu tá sempre mal, tua cabeça tá sempre ruim, tu não fala de outra coisa, e aí entra a parte principal, que é o apoio, né, cara? Se tu não tiver um apoio em casa... Eu ia perguntar sobre isso. É barro, cara. Não tem como. Não dá. Como é que é isso aí? Sabe por quê? Porque, por exemplo... Quem é a fortaleza aí? Ah, madame, né? Vivi, minha esposa, né, cara? Tá aí, a Vivi tá aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aí. Acompanhando tudo no estúdio. E não é porque ela tá ali, não, tá? Eu falo mesmo. Ele tá falando porque ela tá aí. Então, assim, cara, ela pode dizer, né? Assim, mas, cara, eu passo o dia inteiro, o período todo, o mês todo, eu não consigo falar de outro assunto, sou meio fissurado na parada, então quer conversar comigo é disso, não consigo conversar contigo. Pô, tu conversa, mas o assunto morre, sabe? 2, 3 palavras, já morreu o assunto. Tu quer falar disso, e aí tu quer procurar alguém para conversar? Se quiser, é do teu meio, não tem jeito, cara, não dá. Pô, sabe a escalação do time e tal? Não sei, cara. Pô, desculpa, nada contra. Pô, acho legal. Não sei, cara. Não sei. Mais. Pô, agora, se a gente for falar da área, meu irmão, eu quero falar, eu quero conhecer, eu quero trocar ideia para aprender. E isso em casa, às vezes, não é legal, porque minha esposa não faz o triatlo, entendeu? Não faz efetivamente, né? Que ela faz mais do que eu. Mas assim, eu só falo disso, né, cara? Então, assim, chega uma hora que deve encher o saco, entendeu? E, pô, eu vejo que é duro, entendeu? Eventos, uma parte chata que ninguém fala. Não. Aniversário de filho, ou aniversário dos amiguinhos, evento Natal. Não tem Natal e Ano Novo pra mim. Tirei 2 semanas de férias agora, há pouco tempo atrás. Estou me preparando para fazer 20 Ironmans em maio. Agora, maio do próximo ano. Não tem Natal e Ano Novo, pô. Vou largar dia 1º de maio, então maio já não conta. Tenho janeiro, fevereiro, março e abril. Então, assim, 4 meses para lapidar tudo isso e entrar e largar numa prova que são 20 Ironmans. Não tem Natal e Ano Novo. Se eu parar agora, não, off-season agora, vou dar uma relaxada. Não tem essa. Então, assim, é o tipo de coisa que vem, e se a família não estiver caminhando contigo, porra, escutando aquilo ali, tuas lamúrias ali, olhando para você um domingo à tarde, 2, 3 horas da tarde, morto. Pô, vamos conversar sobre fulano, vamos na casa da minha mãe, cara, não vou. Pô, não dá, não tem como. É tu chegar numa reunião dos pais, dos amiguinhos, todo mundo conversando de assunto que tu não te interessa, pô, entendeu? Aí tu tá ali, pô, tu é legal, tu é simpático, mas, porra, aí, vou nessa. Vai embora, aí, pô, tu fica um cara chato. Mas essa parte, aí vamos lá, qual preço tu tá disposto a pagar para conseguir o que tu tá querendo, entendeu? É isso, vai muito disso, cara. Pô, eu quero ser melhor nisso, quero ser melhor naquilo. Então, assim, tu se dedica o tempo todo, passa por esses momentos ruins, as coisas ficam mais seletivas, é difícil pra caramba, e quem paga e quem sofre é a família. Porque se tu não estiver atento a isso aí, pô, tua casa desanda e não dá nada certo, entendeu? Não tem conquista, porque a conquista é agora, aplauso, acabou, irmão. A partir dali, acabou. Tu volta pra casa, aí tua casa tá uma zona. Pô, irmão, deu tudo errado. Então não valeu a pena. Então, assim, a gente fala muito, fulano ganhou, fulano fez aquilo, o próprio cowboy do livro. Pra ele fazer 100 Ironmans, 1 por dia, meu irmão, o pau quebrou. Ele fala isso da esposa dele lá, o pau quebrou. Que o pessoal às vezes até critica, né? Tipo assim, interferência, falando um pouco do livro, que tinham pessoas, porque acho que era Jess o nome dela, não sei.
É porque ela não vive a vida dela e tal, porque existe essa transferência externa, acredito também, né? Porque às vezes as pessoas botam uma pressão não que você tá disposta a ter essa resiliência por amor, que é um sentimento só que você sente. E é difícil quem tá do lado de qualquer atleta de alta performance, a gente fala muito sobre isso, que a gente vê colegas, né, sem ser ele, que sofre um pouco essa questão às vezes, né? Que nem ele falou, fissurado e tal. É lógico, tu vai achar o equilíbrio no que você consegue ali, mas você tá num projeto muito pessoal teu, tu tá muito imerso. E se não tiver um apoio, uma rede de apoio com uma maturidade emocional, com uma resiliência, ela acaba sendo, digamos assim, desvirtuada por mentalidades que não estão vivendo aquilo ali. Porque quem mais sofre no Ironman contigo não é só você, é quem tá do teu lado te dando apoio. E quando tu acaba os jogos da vitória, a gente falou, pau e tal. Mas a vitória tá com quem tava contigo. Isso, que não aparece. Não aparece, tá nos bastidores. É a sua família, é o treinador, é a assessoria. E aí esse reconhecimento, essa humildade de falar, cara, equipe, sem vocês eu não ia conseguir. É isso aí. Muito obrigado, porque vocês que fizeram chegar aqui, eu só tô representando o todo. É isso. Né? Pô, numa prova dessa aí, num decair no meio, pô, tu não consegue pensar no que tu vai comer, pô. Não tiver alguém alinhado contigo, quem tá de fora tá vivendo o teu sonho. Olha essa parada, o cara tá do teu lado, se esforçando, não vai ter glória nenhuma vivendo o teu sonho. Então, isso é muito importante. Então, assim, é por isso que, pô, é importante ter amigos de verdade nesse processo, a família encaixada nesse processo. E é uma coisa meio polêmica, né, cara, assim, enfim. Não, pode falar. Não tem alta performance é um pouco egoísta, né, cara? Sim. O cara, para ter alta performance, ele é um pouco egoísta. É difícil falar isso. Não quer dizer que ele não reconhece, não tem humildade. Mas ele é um pouco egoísta, porque tu quer crescer a qualquer momento. Meu irmão, onde é que eu posso evoluir? O que eu posso fazer? Então, assim, se tu não tomar cuidado com isso, tu vira um cara chato pra caramba, tu vira um cara que não consegue conversar com ninguém. E aí, arrogantezão. Tem uma galera aí que, pô, tu vê que o resultado dos caras nem são isso tudo, mas os caras são extremamente arrogantes. Mas por causa disso, né, cara? Se perderam no caminho. Entendeu? E aí tu vê que por trás, nos bastidores, tu vê que a vida do maluco não tá encaixada. Então, assim, é importante que você falou, pô, é perfeito, pensa da mesma forma. Tem que ter essa humildade de reconhecer a galera que tá fora. Pô, eu jamais teria feito o resultado do Deca se não tivesse a equipe comigo. Pô. Eu nem pensava, cara, era no automático, meu irmão. Você mesmo falou que começou tudo sem equipe, hoje você vê que... Pô, aí, assim, olha o resultado lá atrás, olha o que o resultado hoje. É diferente pra caramba. Ele de apoio, né? E aí, você falou sobre se perder, a gente conversa muito, eu e o Wesley, sobre isso, né? Eu acho que todo o esporte que te dá um poder surreal, extraordinário, ele traz consigo esse poder, e aí vem o ego nosso, né? Ego é fogo. Que é onde a gente se perde nisso. Em todas as áreas que eu vejo, todas. A gente sempre tem essa resenha. Tu vai conhecer um cara incrível no esporte, e o que eu acho mais extraordinário é saber que tem os que são minha referência, pelo menos, nenhum é arrogante. É isso. Nenhum é uma pessoa ruim com o próximo. Então, assim, é uma pessoa mais simples. Que nem que você tava falando aí, eu tava tendo um insight. Cara, come e corre. Come e corre. E, tipo assim, não tem que pensar em mais nada, mano. É o simples que funciona. É o fazer o básico. É isso. Então, assim, aí quando vem esse ego, tipo assim, ó, eu posso voar. Você pode... Você é um Ultraman. Você é o Ultraman. Pô, ele é o mergulhador, ele é o Aquaman. Então, assim, você vira um personagem super-herói, vem aquela síndrome de super-herói e você esquece que tem um mundo. É isso aí. Aí você olha pro próximo assim e tu fala, pô, mas isso aí não voa, isso aí não nada. Aí que tá o contrário, você tem a responsabilidade maior por essa pessoa. Exatamente. É 3 vezes mais. Aí eu vejo, eu sou guarda-vida na praia. Pô, é lógico, eu fico chateado, fico puto, que a pessoa tá entrando sem saber nadar, tal. Mas eu tenho hoje uma responsabilidade, instrumento de olhar para ela e ainda ter que resgatar ela. Sim. Se acontecer algo. Então, olha o que me traz esses feedback, assim. Várias vezes eu me caio, a gente cai nessa do ego, a gente cai, a gente é humano. Às vezes a gente tá ali no momento, daqui a pouco tu para, não, mas esse não é o Léo. Pô, esse não é o Betão, esse não é o Wesley, não, vou parar aqui, pô. Vou voltar aqui, o que aconteceu? Não, beleza, vou me recompor na humildade. E o esporte bota também na humildade. Bota. Tipo, você vai quase morrer numa situação, ou você tá pra desistir, e de repente fala, cara, tem que ser humilde, tá vendo? Eu não sou ninguém, eu só tenho que comer e continuar. Cara, eu acabei de degustar meu grande porte lá agora. A volta, Betão, começa tudo de novo, filhote. Imagina no caso dele, né? Que se o cara que se acha brabo faz um Ironman, o cara faz 10.
O ego, se você deixar se levar, o ego vai estar lá em cima, né, irmão? E é o que, Tu não senta pra conversar com mais ninguém, irmão. Sim, o que o Betão tá falando, por exemplo. E essa pessoa, ela fica uma pessoa chata, ela segrega os outros, ela não entra em outras rodas, porque ela se acha superior a todas que estão vivendo aquilo ali. Sim. E aí, quando tu olha o feedback dela, né, o resultado que a gente tá falando lá, tu olha ali, a atitude, pô, o cara fez um desses, já tá se achando assim, cara, coitado. A gente tem que ter mais, assim, eu acredito que, né, é difícil trabalhar essa resiliência emocional, espiritual, que seja, de olhar para essa pessoa e falar, cara, beleza, eu vou ficar na minha, mas ela ainda vai passar por um processo. Ou não. E aí é o tempo de cada um. Eu percebo também que a vida vai selecionando, né? Esses que você vê que começa muito assim, no momento se quebra, se perde pelo caminho, daqui a pouco não tá mais fazendo aquilo ali, porque não era... A motivação dele era querer se mostrar. Isso. Querer provar que não ele poderia natural. fazer, não era natural. Não era natural, é isso. Não vinha dele esse sonho, essa fissura, essa coisa de que alguém até tem que te controlar. Para de saltar, para de correr, para de treinar. Aí tu tá sempre... tá aí dentro, né? Mas, Betão, me fala uma das coisas, assim, curiosidades também sobre o esporte, né? Vamos lá. Como é a preparação de alimentação e física antes de uma prova que você vai gastar muita energia? Eu sei que você falou que não vai pensar na assessoria e tal, mas assim, o antes, né? Tanto fisicamente ali, se alimentar, me fala um pouquinho dessa preparação antes de provas assim. Até o Ironman hoje, a gente encontra diversos profissionais extremamente capacitados. Tanto é que os caras estão, a cada ano que passa, os caras baixam o tempo no Ironman. Estou fazendo aí tempo de... Cara, parece que é prova de meio Ironman, os caras estão fazendo o Ironman profissional, né? Amador também só tempo casca grossa. Mas aí quando você muda dali, e aí entra outros fatores, por exemplo, quando você faz uma competição que tu começa a mexer com o fisiológico na questão de sono, por 24 horas, 48 horas, 9 dias, 10 dias. Cara, o que come? Como que dorme? O que faz? Porque aí já sacaneou tudo, meu irmão. Não tem ciclo de sono completo, não tem produção de cortisol, GH, não tem mais nada. Já virou uma zona, entendeu? Virou uma bagunça. Então, como é que faz isso? É difícil você encontrar um profissional na área hoje que consiga planejar para você 10 dias de prova. Ó, essa agora, prova em maio. Eu dormia 15 minutos por noite durante 9 dias. Como é que alguém monta uma rotina de alimentação pensando em recuperação muscular? Cara, não tem como. É impossível. Não é que é impossível, nada é impossível. Alguém em algum momento vai definir isso aí. Mas como é que funciona para mim? Erro e acerto, né? Erro e acerto. Até o Ironman ali fui procurando, passei por diversos profissionais, nutricionistas e tal. Procuro alguns ainda hoje. Eles me dão uma noção muito boa, me deram uma noção muito boa do que fazer e tal. Até o Ultraman você consegue. E dali para frente, o que você faz? Eu comecei a replicar. Se eu faço isso em 2 dias, eu vou fazer em 6. Fatalmente deu errado. Não é uma matemática certa. Então, vai muito do conhecimento. Então, assim, hoje, se for olhar pela literatura, cara, eu pedalo almoçando, eu corro comendo janta, arroz, feijão, batata. Então, eu como, assim, pô, não faz bem. Na natação, pô, eu como arroz, morango e leite condensado batido. Aí, pô, isso não combina. Cara, olha só, tem uma diferença muito grande entre performar, buscar o topo do negócio e praticar esporte como atividade física visando o bem, a saúde. É diferente. É diferente. Então, assim, você tem ideia, o alta performance é um pouco egoísta, né? Como eu falei, esteticamente não é muita referência. Então, assim, não tem muita estética na alta performance. Eu preciso que a máquina funcione. Então, por que eu migrei para o esporte de endurance mais tempo? Independente se eu sou pesado ou não, se eu vou mais lento ou mais rápido que você, vai ganhar quem no acumulado souber gerenciar melhor. Então, assim, quanto mais eu fui aprendendo a gerenciar, pelo menos para mim, nutrição, sono, alimentação, todos os minerais, tudo isso até hoje me deu um determinado resultado. Conforme for aprendendo, a tendência é que melhore. Eu conheço vários atletas de top, que entraram no ultratriatlo, fizeram uma prova e abandonaram. Porque não é natural, não tem como, tantos gramas disso, 5 não sei o que daquilo, e não sei o que é o que a gente encontra no Ironman hoje. Não acontece. No ultratriatlo não acontece. Então, assim, vai ter um momento que teu estômago não aceita a comida,
Então, assim, aí eu faço o quê? Como que? Vai ter um momento que você tá com dor de cabeça, tem um momento que você tá com dor no pé, tem um momento que, pô, deu aquela diarreia, acontece o tempo todo, aí eu faço o quê? Eu paro. Pô, tô desidratado. Agora no DECA eu fiquei desidratado uns 2 dias, diarreia direto. Mas isso não é motivo para você parar, entendeu? Só que você tem que consertar aquilo. E o consertar um negócio desse numa prova grande, não é que tomou um remédio e melhorou meia hora. Às vezes demora 2 dias. Ficou descansando. Não posso parar. Então, assim, às vezes demora 2 dias. De novo, eu sei que essa diarreia vai parar, mas é depois de amanhã. Então, assim, caramba, continua, meu irmão. Segue, passa depois do outro. Então, a alimentação não tem muita regra. Na preparação, sim. Por quê? Aí são ciclos, aí eu pego determinado período de treino, vou fazer 3, 4 dias de natação, tantos de ciclismo, e aí na natação tu faz os blocos e consegue respirar, fazer um intervalo entre um e outro. Eu sei que eu vou dormir à noite, então assim, agora eu vou na loucura, por assim dizer, chegar quando eu terminar o meu exercício, aí eu vou e começo a repor tudo, planejar o próximo. O que acontece? Cada treino que eu faço, o final desse treino, já o que eu como, o que eu me alimento, não é mais para esse treino. Já estou pensando no dia seguinte. Então, você vai adaptando isso. O que eu posso comer agora que vai começar a fazer efeito para eu acordar amanhã melhor? Assim, não é natural tu fazer grandes ciclos de treino, 6, 7, 12 horas, 14 horas num dia, dormiu, no outro dia começa de novo. Pô, tu corre uma maratona e fica uma semana sem andar. É normal, é fisiológico isso. Como é que consegue encaixar uma série de volumes desses e não tá quebrado no dia seguinte? Conseguir treinar de novo. Então, assim, essa recuperação é a chave, né? A chave do ultratriatlo é a recuperação. Como eu posso fazer para me recuperar o quanto antes, da melhor forma, para que eu não precise parar? É isso. Essa é a parada. Assim, numa semana, um exemplo aí. Tua semana começa como de treino? O que tu treina na segunda? O que tu treina na terça? Bora. O fim de semana é sempre pesado. Então, a segunda, a galera fala de esquema de off, né? Nessa quantidade de volume, de distância, eu não tenho off. Qual é o off? O off é a natação. Então, na segunda, eu começo a natação. Isso falando do triatlo, né? Do ultra triatlo. Então, segunda é uma natação e sempre uma natação longa. Tipo assim, off. O que é o off da natação? Eu vou nadar 3 horas. Pô, isso aí dá 10K. Dá, fácil. É coisa pra caramba. Então, aí vou nadar isso aí. Aí tu olha, pô, mas foram só 3 horas. Quando tu olha o volume da semana, eu só treinei 3 horas na segunda. E foi água, não tive muito impacto. É duro pra caramba, eu sinto mais nadando do que pedalando, mas teoricamente, fisiologicamente, com a musculatura e tudo mais, eu recupero melhor na água. Então, assim, não tem off. Então, segunda é água, terça é sempre uma corrida, voltada, às vezes vários blocos de corrida, uma série de coisas. Às vezes entra um ciclismo também. Quarta, via de regra, é ciclismo, é sempre muito grande. Quinta, eu volto para a corrida. Sexta, ciclismo, corrida. Sábado, e a natação está sempre aí, segunda, quarta e sexta, ou quando sobrar tempo. Sábado e domingo, sempre ciclismo com corridas muito grandes. Onde entra a natação, por exemplo, pós-corrida. Quinta-feira eu fiz um treino grande de corrida, um exemplo. O que eu faço para me preparar? Lembra? Como eu faço para me recuperar melhor para o dia seguinte? Uhum. Se eu só sentar, comer e relaxar, minha musculatura toda endurece, ácido lático, uma série de coisas. Eu vou para a água, então eu vou e nado. Acaba a corrida, eu vou e nado um pouco. De certa forma, dissolve. Tem outras coisas também, como o uso da sauna, entre outras coisas, que isso aí eu só aprendi com o tempo. E tem uma literatura que explica. Esse bizu eu não vou dar agora, não. Não. Eu tenho um recorde que eu quero bater aí. Isso aí, espera, guarda. E assim, todos os esportes, a maioria, os atletas top estão lá fora, né? Assim, acredito que você deva ter algumas referências dos atletas que são referência para você. Uhum. E como que essa galera se comporta, treina e tal. Só que você disse que também prefere estar conversando com outras pessoas. Eu acredito que não tenha muitos amigos teus que fazem isso. É isso aí. Então, assim, esse contato que você deve ter com essa galera deve ser lá a competição ali, a ambiência, vendo como eles se comportam, como que eles se alimentam, o que eles estão usando. Isso. E eles estão, de alguma forma, os europeus estão um nível acima da gente em relação ao equipamento, em relação a... Muita coisa. Como que é isso, assim, quando tu tá lá, o que tu consegue extrair dessa ambiência de estar com essa galera lá?
Cara, de novo, aquela máxima que todo mundo fala aí do ambiente, né? O ambiente vai moldando, vai crescendo, e no ultra triatlo, como em tudo, mas no ultra triatlo eu vejo, né? Isso faz muita diferença. É a questão de conversa, de amizade, a internet pelo lado bom, né? Agora há pouco estava conversando com o organizador da prova do México. O cara estava me mandando um vídeo que ele está de férias com a família aqui em Foz do Iguaçu, no Uruguai, não sei. Então, assim, você vai meio que selecionando e a galera vai se atraindo. Então, eu estava conversando com um cara que não é brasileiro, mas que é do meu esporte. Aí tem um polonês que troca ideia, tem um esloveno que me manda mensagem todo dia, e aí a gente vai trocando ideia. Por quê? Porque fala a mesma... Obrigadão. Tu acaba falando a mesma língua. E aí, quando chega lá fora, cara, o europeu, ele tá há alguns milhares de anos dentro do ultratriatlo, tá? Alguns milhares de anos à nossa frente, entendeu? Mas muita coisa, de tudo, da forma como o cara se planeja, material nem se fala, da forma como ele encaixa, tipo, o cara define a alimentação dele, eu vou fazer, e outra, eu vou fazer tanto até tantas horas. Aí você fala, pô, é impossível. Não, o cara cumpre aquilo ali, meu irmão. Eu vou correr tantas voltas em tantos minutos. Aí tu fala, pô, mas eu tô cansado. Não, cara, o cara não tem negociação. Ele faz. E ele cumpre. E aí tu pergunta, vai acabar a prova quando? Quinta-feira, meio-dia. No máximo, 1 hora. O cara acaba a prova. Aí tu fala, pô, como? Meu irmão, tá tudo muito encaixado. E outra, vou deitar 15 minutos. Não tem essa de 16, 20. 15, cara, levanta. Porra, a nossa tradição é... Nossa cultura, Nossa cultura, né, cara? Porra, não, daqui a pouco eu faço, não vou dar um jeitinho. Não, irmão, não tem isso. Não tem isso. Então, os caras estão muito enraizados com isso. E o pouco que eu aprendi foi com eles, entendeu? Foi com o gringo, em especial com o polonês, né? O cara teve aqui no Brasil esse ano, bateu o recorde do Guinness aqui, 50 Ironmans em Búzios, e ninguém sabe, ninguém fala. O cara veio, ele mora nos Estados Unidos. Veio para o Brasil, organizou aqui, bateu o Guinness aqui de 50 Irons e voltou. Tive a oportunidade de estar lá, cara, ele demorou 48 dias. Desses 48 dias, eu acho que 20 e poucos dias eu estive presente em vários momentos. Então, assim, é um amigo nosso e é um cara que me ensinou muito. Então, assim, o pouco que eu sei de ultratriatlo foi olhando para ele e para os outros, mas em especial para ele. A forma como o cara pensa, o que ele come. Tu olha no triatlo e a galera, no esporte em geral, a galera fala muito mal sobre gordura. O cara come abacate pra caramba. Aí tu fala, pô, mas faz sentido? Tá errado? Não tem o certo e errado. Então, assim, esses caras, eles sabem muito. Então, assim, a forma e o profissionalismo, a disciplina que esse cara tem, mudou minha vida no ultratriatlo. E uma outra coisa foi o francês, que é o top 1 do mundo aí, a forma como o cara compete. Então, assim, a gente vai olhando as referências, né? Eu tento pegar a disciplina, o caminho que é a minha referência, que é o polonês, e tento encaixar no modo de competição do francês. E aí eu crio o meu. Eu acredito que está melhorando, acho que está dando um pouco de resultado já. Acho que tem uma vida para melhorar, mas a referência são os caras. E a nossa cultura, essa cultura do tá tudo bem, vão dar um jeitinho. É um jeitinho brasileiro. Porra, aí é foda. E aí, se tu não é jogador de futebol, tu não é atleta no Brasil. Então, porra, meu irmão, é difícil. Então, é difícil pra caramba essa coisa. Então, e aí tu vai falar de ultratriatlo, aí que tu falou, tem quantos fazem aí? Porra, quem vai te dar ouvido? Quem vai abrir as portas pra você? Ninguém quer. Porra, ninguém quer. Quem sabe quem é o Sérgio Cordeiro aí? Ninguém sabe, pô. É mesmo. Sérgio Cordeiro é o precursor disso tudo no Brasil. Cara, esse cara já correu no Everest, corria descalço. O maluco é surreal. Ele foi o primeiro cara que fez um Deca Ironman no Brasil, do Brasil, isso em 94. O recorde sul-americano era dele de mais de uma década atrás. Ninguém sabia, entendeu? Então, assim, e o cara tá aí, hoje ele bateu o recorde esse ano, ele fez 10 Ironman com 71 anos. Em Búzios também. Caraca. Ninguém fala, ninguém sabe. Aí pega alguém que fala sobre esporte, qualidade de vida e não sei o quê. Porra, esse cara aí, quem mais que esse cara para falar sobre isso? Não tem, pô. Entendeu? Por quê? O cara ele é muito humilde, muito forte, sabe muita coisa, mas infelizmente ele não tá nas mídias. Então, eu conheço vários assim. É difícil. Vários. Porque existe, eu acho que esse conflito hoje também, né? A gente já falou isso, acho que no primeiro episódio aqui do podcast, foi até com o Ares e o Sifu. A internet, ela consegue ter um exponencial da sua autoimagem, do seu próprio marketing, digamos assim. Uhum. E essa galera old school, antiga, eles não trabalhavam em prol de uma imagem.
A gente bate muito, ele não trabalhava em prol de tipo, fazer um Reels para poder alcançar. Então, assim, o que eu acho que tá tendo esse conflito, esse choque, né? Entre as gerações e também o que querem mostrar. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa ela quer correr um Ironman pra mostrar que é braba, sei lá, ou às vezes a gente encontrou uns esportes. No paraquedismo tem um monte assim também. Então, assim, o cara ele tá preocupado com a imagem. Ele não tá preocupado com auto-performar. Então, essa galera muito boa que eu conheci também, conheço, inclusive, elas estão cada vez mais longe das telas e são focadas nelas. Só que, ao mesmo tempo, tira oportunidade como você, eu, ele, de uma pessoa que tem essa mentalidade positiva em relação ao esporte, não tá ali só pela imagem. Por alguns momentos a gente já pode até gostar, mas não é o teu foco. E de estar num exponencial pro mundo, né? É isso. Então, assim, que nem foi a sua esposa falou, que é o nome do cara mesmo. Sérgio Cordeiro. Sérgio Cordeiro. Eu não sei quem é o Sérgio Cordeiro. Se eu falar uma referência, talvez, do paraquedismo, talvez você não saiba. Assim. De um cara que não tá nas telas. Então, assim, isso é uma coisa que daqui a uns anos a gente vai ver o resultado disso também, sabia? Não, e a gente começou isso aqui quando a gente começava a trocar ideia. E, cara, a gente tem que dar, de alguma maneira, a gente tem que dar voz pra essa galera que a gente conhece. Porque a gente tinha muito amigo foda, que, caralho, o maluco é foda, mano, mas, cara, tem 1000 seguidores. Aí tu vê um cara com 30 mil falando, tipo, vivendo do esporte e o cara não tem... Exato, tendo patrocinadores até. A gente fala, cara, mas tem aquele cara brabo, não consegue. Que eu conheço, mas não é possível que ele não tenha o patrocínio e tal. E de alguma maneira a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tá movendo grãozinhos de areia, né? Mas, de alguma maneira... Sim. A referência virou o número de seguidores. Isso. Você é tão bom quanto o número de seguidores que você tem. Virou isso. É difícil. Mas, cara, assim, é um binômio muito sinistro isso. Porque, assim, hoje eu acho que a maior dificuldade, eu falo por mim, tá? Acho que a maior dificuldade é você buscar evolução, buscar performance e, ao mesmo tempo, produzir um conteúdo para entregar. Olha só, eu tô treinando sério e tal, não sei o quê, olha aqui, esse é meu conteúdo. Então, onde leva vantagem isso? Eu tenho uma equipe, alguém que está do meu lado, eu sei quem é o cara, mas eu nem sei que ele está ali, o cara produziu e enviou. Mas eu não sei o que ele fez. Mas tem alguém fazendo. Chegar nesse nível faz a diferença. Agora, até chegar nesse nível, cara, quantidade de pessoas falam comigo, Betão, grava os vídeos, tu treinando, tu fazendo não sei o quê. Cara, eu não consigo, às vezes eu não sei nem se eu vou chegar em casa, irmão, como é que eu vou gravar vídeo? Isso aí. Não é que eu não queira, é porque às vezes eu tento. Pega o telefone aqui e olha o vídeo. Não dá pra salvar, cara. Entendeu? Não dá, porra, é tosco mesmo. Então, assim, isso é uma coisa difícil. Não acho que seja errado, não, tá? Acho que, tá aí pra isso. Quem descobre, quem controla tudo isso e consegue performar e entregar um conteúdo legal, esse cara é sucesso. Esse cara é sucesso. Consegue unir os dois, Os dois, Mas eu acredito que essa pessoa também ela tem a mesma assessoria ou um treinador disso, né? Ou alguém faz por ela esse papel. Porque é o que a gente tem dificuldade de fazer também. Por exemplo, a gente quando começou a No Limits ali, a gente sabia que a internet era a maior entrega e era para acessar as pessoas ao esporte. Porque assim, a gente fazia trilha, mergulhador, paraquedismo, conhece a galera do voo livre e tal. A gente fala, cara, vamos vender esse tipo de negócio, mas não só pela parte business, assim, sabe qual é? Pra galera acessar mesmo os esportes e aí quem se identificar vai indo. Que nem você falou, você passeou por todos. Tem galera nossa, que já falei isso aqui mais de uma vez, que foi fazer trilha e virou paraquedista. Então, assim, e gostou. Então... e aí, dando a voz, agora o podcast foi a mesma coisa. Cara, vamos dar acesso a essa galera que já tá lá na frente há décadas, mas não gosta disso aí, mas, se a gente... Como a gente consegue... Fala a mesma língua, exatamente, igual você falou. As coisas fluem. Exatamente. As coisas fluem. Aí às consegue... vezes não é nem não gostar, né? É o que ele falou. Não tem tempo. Porque ou você performa, ou você grava. Cara, ó... Sabe? Hoje tá tudo infinitamente melhor. Como se manter operativo na tua profissão, guarda-vida, seja qual for, performar no esporte, dar atenção à família e gravar vídeos e internet. Monta isso pra mim, me mostra que vou bater palma. Cara, não tinha como, por exemplo, até o primeiro Deca Ironman foi assim, mas vamos falar do Ultraman, que foi em 22. Cara, eu treinava horário de almoço do expediente. Aí eu ia para debaixo da ponte, Rio Niterói ali, ficava entre um pilar e outro, que era uma área teoricamente abrigada, aí nadava 10, 12K ali. Começava antes, terminava depois. Aquele esqueminha, né? Sempre voltava um pouquinho depois, né? Para poder dar tempo de treinar.
Aí saía dali, cumpria o que tinha que fazer, chegava em casa, cara, família, pô. Tenho 2 filhos, tenho esposa, pô, tem que dar atenção em casa. Pá, beleza. Agora, beleza. Que horas que eu ia sentar e falar, peraí, agora eu vou produzir meu vídeo aqui, que eu, porra, vou editar e vou lançar. Cara, não dá. Aí joga pro Deca, no meu caso. Cara, é muito difícil. Então, assim, conforme as coisas vão melhorando, hoje eu até consigo gravar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas porque as coisas foram melhorando. Então, assim, tem muito casca grossa, muito referência, que às vezes o cara faz porque ama o negócio, sabe? É natural do cara, o cara faz de coração. E às vezes a vida é corrida, aquilo não é o ganha-pão do cara, ele não consegue dedicar tanto tempo para um terceiro elemento, para um quarto esporte, que é a mídia. Então, precisa ter alguém especializado. E isso é bom também, né? Por isso que tem uma série de mídias especializadas aí. Pô, tem amigo casca grossa que é o PES, porque o cara só grava e filma, porra, parada top, porque o maluco tem acesso. Então, assim, pô, ele consegue te filmar, pô, tu mesmo filma aí, voando aí pra caraca. Então, tem uns caras desse aí, então, assim, e é um caminho também bacana, que, pô, dá pra abrir muita coisa, né? A gente vê fotógrafo aí, eu acho que é o Getarso, sei lá, que é um maluco de escalada. Pô, mesmo, por quê? O maluco entrou na escalada, o maluco é apaixonado nisso aí. Foi pro Everest várias vezes. Pô, o cara vai pegar momento de um atleta de ponta. Perfeito, é isso. Ele tinha que estar do lado de fora para pegar aquele momento. É isso. Então, assim, às vezes o cara, para me acompanhar num ciclismo de 400 quilômetros, 200 quilômetros, o cara tem que estar de moto ali do lado. Pô, vou nadar. Pô, já imaginou, cara? Vamos produzir um vídeo aqui. Tô nadando, uma piscininha de 25, 3 horas ali, ó. Tchac, tchac, tchac. Porra, que saco, meu irmão. O que o cara produz ali? Uma foto dele na piscina. Cara, tira uma e vai embora, acabou. Fazer o quê, cara? É a mesma coisa. Então, assim, aí o cara que é só da mídia também não consegue ficar ali. Então, aí entra o cara especializado, da escalada, o cara apaixonado por aquilo. O que eu faço isso aqui? Começou com uma paixão, desenvolveu a outra parada, andou. Pô, começou com uma paixão numa coisa, andou pra outra. Então, assim, é muito louco. Cara, porra, eu sou apaixonado nessa parada, eu falo sem parar. Não, e é isso, tá é isso. Tá irado a resenha. Irmão, e assim, quando a gente fala de expor isso para rede social e ter algum canal que mostre, eu penso muito que não é só mostrar, né? É você deixar um legado, né? O que você pensa, assim, da tua trajetória? O que você tá mostrando pro mundo? Mesmo da maneira como você consegue mostrar, o legado que você tá deixando para outras pessoas? Pô, muito importante isso, assim, né? Porque às vezes às vezes a gente vê uma galera que não tem muita responsabilidade, né? O cara tá com um alcance muito grande, não tem muita responsabilidade com o que posta, com o que faz e às vezes ele não sabe, mas ele tá impactando muita gente, ou pro bem ou pro mal, né? Então, o alcance é pequeno, mas assim, eu acho que eu pretendo, né? Assim, eu não quero desvirtuar dessa linha. E eu falo até com a minha esposa, né? Eu evito muito, às vezes, ficar postando bobeira, porque não faz sentido com quem chegou ali, porque quer ver o Betão atleta. Então, não faz sentido eu postar uma foto de manhã, porra, sentado no vaso, fazendo gracinha. Porra, pera aí, meu irmão. Então, deixa isso aí pro outro influencer lá que gosta de fazer essa parada. Ou outros. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade. E o que eu pretendo mostrar nas redes sociais no trabalho normal do dia a dia? Cara, o dia a dia de quem trabalha, o dia a dia do cara que gosta muito daquilo ali, que tem disciplina, que quer buscar, que tem dificuldade igual a todo mundo. Porque às vezes, pô, o cara fez 10 Ironman, isso, aquilo outro. Não, cara, só passa dificuldade todo dia. Às vezes eu não quero treinar. Pô. Quantas vezes eu quero treinar? Cara, eu não quero treinar, bro. Eu falei com a minha esposa ontem, até um exemplo, né? Minha filha acordou de manhã, queria tomar café na padaria, e eu tinha que treinar. Aí começa, porra, meu irmão, daqui a pouco o sol chega aí, como é que eu vou treinar? Então vamos lá. Aí eu falei, pô, tô cansadão hoje. Aí ela falou, tá cansadão, mas vai, né? Eu falei, pô, claro que eu vou. Então, assim, atrasei tudo, tava cansado, fui, saí pra fazer uma coisa, dobrei o que ia fazer, porque eu fiquei puto. Eu tô cansado, aí me deu vontade de desistir com 3, 4 quilômetros. Falei, meu irmão, vou aumentar essa porra, vou subir tudo que for morro aí até, meu irmão, aí falei sobre isso hoje, joga a raiva pra cima e vai embora. Nesses momentos assim que bate essa bad vibe, o que motiva mais? É a motivação ou a disciplina? Disciplina sempre. Sempre, não tem como, cara. Não tem como. Assim, tem um monte de frase feita aí de motivação, então, mas, cara, a motivação acaba muito rápido. Acaba muito rápido. Tem que acreditar no negócio, cara. Certo ou errado, eu acredito muito no que eu faço. E eu acredito que vai dar certo. Então, assim... Ter fé, né? Falou tudo. É fé. Então, assim, cara, se vai dar certo, como já deu milhares de vezes errado, eu não sei. Mas, cara, eu acredito que vai dar certo. Entendeu? Então, eu continuo. Então,
levantar todo dia quebrado, destruído e fazer a mesma coisa, e a ultradistância, ela é chata, cara. Ela é chata. Tipo assim, pô, vou fazer 4 dias de bloco de corrida. É chato pra caramba. Tu faz a mesma coisa ali. Pô, tua vida deve ser sinistra. Não, cara, é chata pra caramba. Mas eu amo essa parada. Entendeu? Eu gosto de sofrer, cara. Me esquece, eu gosto de sofrer. Me larga. Então, é isso, cara. Então, eu acho que... trabalho duro, né? Tá dando no WhatsApp aí. Trabalho duro supera as habilidades naturais. Tem que trabalhar, né, irmão? Betão, vou aproveitar e pegar esse gancho teu. Vai competir ano que vem, né? Vou, maio. É onde mesmo? Maio vai ser aqui em Búzios, o Brasil Ultra Tri. A Utah está chancelando uma prova organizada aqui no Brasil. São 20 Ironmans, é a maior distância do triatlo no mundo já chancelada, organizada. E pela primeira vez aqui no Brasil, na América Latina. E maio do ano que vem, dia 1º de maio. Pô, maneiro. Que aí eu ia falar com a galera ali, é o seguinte, pessoal, o Betão, Ultra Betão, cara, toda a dificuldade, a gente tá falando tudo, a gente sempre precisa de patrocinadores, às vezes, parcerias como eu e o Ed conseguimos, a gente consegue evoluir mais. Depois, quem tiver interesse, tá? O Betão pode até falar mais daqui a pouquinho, mas quem tiver interesse em ajudar, de alguma maneira, isso ajuda muito, porque, como ele falou, é uma rotina bem estressante e depende de muitas coisas, desde preparação, desde pós, desde incentivo financeiro para algumas questões de viajar fora. Então, ele está em busca de patrocinadores também, parceiros. A No Limit vai conversar sobre isso. Olha aí, que bacana. Já tem um aqui já. Olha aí. Já tem um aqui já. A gente vai fazer umas reuniões depois sobre isso aí. Mas eu acho isso incrível porque a gente incentiva o atleta, né? A gente, ele falou diversas vezes aqui, infelizmente ainda no nosso país a gente não tem esse desenvolvimento, essa educação no esporte, então a gente meio que vence com aquele agir, mesmo sem ter assessoria, mesmo sem ter dinheiro para comprar um equipamento. Isso em todos os esportes que a gente vive isso, né? Isso é legal também, que a gente é o host do podcast, mas a gente vive isso. Então é muito difícil a gente ter acesso, é muito difícil a gente ter recurso financeiro, é muito difícil a gente ter uma motivação. A gente geralmente no Brasil a gente tem uma desmotivação, uma falta de recurso, uma falta de incentivo, e a gente tem essa proposta do No Limit Cash, tanto para falar sobre, quanto a agência para acessar esportes. Então eu acho isso muito interessante. Para apoiar também, né? Que é essencial, apoiar, né? Tanto para equipamento, quanto para a equipe que vai estar lá no staff, porque eu imagino que deva ser, se você não tem um suporte, no momento que você precisa de uma comida, que você precisa de alguma coisa, alguém ali para te dar um apoio. Cara, né? Faz uma diferença. Agora, por exemplo, tava no México, tava sozinho, sem staff. Cara, você tá com uma equipe ou sem uma equipe, é uma diferença absurda de tudo, do psicológico, da alimentação. Então, assim, por exemplo, competindo agora sem staff, eu tinha que parar o planejado para reorganizar. Aí eu reorganizava minhas próximas 4 horas. Eu tinha que parar, garrafinha, não sei o quê. E aí carregar celular, lanterna. Cara, tu tem que pensar em performar e pensar em toda a logística sozinho. Então, assim, sem staff é difícil. Comida. Cara, tu come o que a organização te oferece, tua equipe tem, mas tu não tem equipe, como é que tu faz? Tudo isso é muito complicado. E quando tu tem uma equipe por trás, principalmente com a galera que já te conhece, que gosta do negócio, tal, que tá vivendo o teu sonho, como eu te disse, cara, isso facilita muito, né? Porque... olha, tantas e tantas horas, isso, aquilo, outro, tu encosta, o cara já te dá. E outra, quando é um amigo próximo, o cara consegue olhar pra você, porque tu fica irritado pra caraca, entendeu? Perde a paciência mesmo, tem que tomar cuidado pra não ser boçal pra caramba, porque às vezes o maluco tá te ajudando, tipo, tu não falar uma besteira com o cara. Então, assim, isso é uma coisa que eu penso pra caramba, até quando tô competindo meu irmão, tem que agradecer o maluco que esse cara tá aqui, meu irmão, levantar a mão pro céu, eu não posso tratar esse cara mal de jeito nenhum. Pelo menos eu penso dessa forma. Mas com certeza uma hora ou outra sai porra, meu irmão, entendeu? Então, assim, o staff faz uma diferença, cara, de performance. Por exemplo, eu acho que eu consigo, tenho fé que eu consigo melhorar esse tempo do Deca Ironman com o staff. Sem o staff não tem como. E aí onde eu acho que eu vou melhorar? Em algumas coisas que eu vou acertar com eles, de coisas que eles fizeram que eu acho que a gente errou. Então, assim, a melhora não está em mim. Não sou eu que tenho que treinar mais. É na logística que eu tenho que acertar com eles que suporte, né? No suporte a gente vai fazer melhor. Suporte em geral, né? Cara, sempre. Né? Então, isso aí que a gente tá falando, que tu começou a falar, né? Então, mano,
deixa aí um canal, QR Code, Pix, que a gente consiga A gente vai ajudar. botar o QR Code no link A galera aí, consegue tudo certinho, pra acessar pessoa aí. acessar aí. Boa, Deixar boa. uma moral aí, os apaixonados pelo esporte, que sabem que é difícil. Boa. Deixa sua Chama a gente lá contribuição. no Instagram, @ultrabetão. Quando chamar lá, você já vai receber tudo certinho lá, um caminho. Segue lá também, né, cara, dá essa moral, acompanha o trabalho da gente. E chama lá que a gente conversa, tem todos os caminhos lá, e tem projetos, tem umas paradas bacanas pra gente apresentar aí. O pessoal da empresa também tem lá, um projetinho certinho. Só chamar lá. Pessoal, estamos chegando ao fim no Limitcast. Pô, hoje foi incrível aqui a conversa com o Betão. Ultra Betão. Ultra Betão. Cara, é legal porque a gente conseguiu assim, né? Sem querer, a gente já teve o episódio, depois não dá para falar por aqui. Quem conhece a gente, um dia a gente fala dessa resenha. Mas queria agradecer você que ficou até agora aí assistindo a gente, que essa resenha, vendo aí que nos bastidores de qualquer atleta, seja de alta performance ou um atleta ali que tem que superar medo, tem que ir para frente sem ter recurso. Eu acho que ficou muito, muito irado essa mensagem daqui que a gente tá levando. Estamos chegando ao fim. Não esquece aí também de compartilhar, curtir, se inscrever. Compartilhar, curtir. Se você não tiver tempo para assistir no YouTube, bota no Spotify. no Spotify. A gente tá no Spotify também, entendeu? Isso aí é maneiro. Estamos no Spotify. Então tu tá no carro ali, tá viajando, pô, é um ultra atleta, tá indo pro México, já sabe, e é do Brasil, já tem a Envia referência. para os amigos que gostam do esporte, que são apaixonados pelo esporte. E o nosso canal é isso, é esse intuito aí de passar tanto a parte, né, motivacional, psicológica, enfim, bastidores de atletas reais, mostrando quem são pessoas reais que todo mundo consegue. É só vai e vença. Betão, deixa uma frase aí pra galera que tá começando. Ih, rapaz. Deixa aí, motivacional. deixa o seu jargão aí. Não desiste, é difícil, mas não desiste. Pô, Fala o último alguma dia coisa fácil aí. foi ontem. Tem vários aí, mas eu quero um que tu fale pro público aí que Assim, tá pra te quem tá acompanhando, começando, pra quer quem fazer um Ironman, pra quem quer. Tem que querer muito. É isso, irmão. É isso. E eu boto lá direto. Pode olhar aí. Tem que querer muito. Tem É que isso. querer Aí muito. tu fala, pô, mas não tem significado? Tem, amigo. Porque querer da boca pra fora todo mundo quer. Ah, eu vou fazer. Não vai, não, cara. Não vai. Começar ali e vai parar. Tem que querer, meu irmão. Tem que querer muito. É isso. Só isso. Tem que querer, nada demais. É isso. Sem Pô, frase irmão. feita, sem, porra, nada emocional. É isso aí. Tem que querer, camarada. Tem que É querer. isso. Tem que querer. Valeu, Deixa, velho. irmão. Obrigado aí por comparecer. Obrigadão. Porra, uma honra estar aqui. Porra, Obrigadão. isso, né? Uma animal. Monstrão. Valeu.